Tecnologia, já queria chamar aqui o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia, para bater um papo aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo, hein, Arthur? Boa tarde, muito obrigado. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu Prazer é eu acho nosso. que o Arthur, viu, Agostinho, não está nem É. no SMS nem no WhatsApp. Acho que já está com uma tecnologia mais avançada, né, Arthur? Quem dera, quem dera. Mas o que você estava falando é isso mesmo. No Brasil, na Índia, em vários países por pouca banda, esses aplicativos eles decolaram. E até por isso que quando tem aqueles apagões é que nós sentimos tanto, né? Não, então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. É legal demais, né? O WhatsApp é uma mão na roda. Realmente é uma beleza mesmo. Resolve a vida. Bom, eu não consigo imaginar como é que era a vida antes. Juro por Deus, eu não lembro mais como é que eu vivia antes sem WhatsApp. E tem gente que vive ainda. De vez em quando você cruza com outro que não tem WhatsApp, que resiste e tal. Não sei se eu odeio essa gente, se eu invejo essa gente. Eu não sei. Agora, o problema é esse, né, Arthur? A gente fica muito dependente desses aplicativos quando dá um piripaque, acabou o mundo, né? Exatamente, tanto que aconteceu em outubro, lá naquela segunda-feira que todo mundo lembra, né? As É. pessoas entraram em contato com as suas operadoras para saber se tinha caído a internet, né? O que prova que para essas pessoas a internet se confunde com as redes sociais e com o WhatsApp, né? Então, tem essa relação aí de amor e ódio, né? Ajuda muito a fazer negócio. A tecnologia nos ajudou a contornar a pandemia em grande medida, né? Quer dizer, você estava falando que não dá para imaginar o mundo sem essas coisas, né? Imagina se a gente tivesse encarado essa pandemia sem essa tecnologia que chegou na nossa mão aí, nas nossas casas, nos últimos 20 anos, né? Então, mas de vez em quando é bom também dar uma desligada disso tudo, lembrar que existe vida lá fora, né? Então, usar tudo isso também com muito equilíbrio, né? Ô, Arthur, eu queria entrar num outro assunto, né? Todo ano tem a palavra do ano, né? O grupo que publica o dicionário Collins sempre elege uma palavra do ano. Ano passado foi lockdown e esse ano eles escolheram o termo NFT, né? Que é a sigla para Non-Fungible Token, né? Que é aquele token não fungível, né? É um certificado digital único, na verdade, registrado num blockchain. Não entendi coisa nenhuma do que você falou. Bom, Se metade dos nossos por, ouvintes, se metade dos nossos ouvintes foi ignorante como eu, nós estamos falando pra ninguém agora. é por isso que a gente convidou o Arthur bom. Igreja, Pelo Agostinho. amor, deu uma pontada aqui, assim, uma fisgada aqui do meu lado, aqui, porque eu não entendi nada do que você disse. E veremos em 2022 muitos NFTs, hein, Arthur? Pois é, essa sopa de letrinha, né? Nós começamos a falar sobre esses termos, eu concordo, né? Parece que trocou o idioma, né? A pessoa Ué. fica pensando, puxa, onde é que eu apertei na tecla SAP aqui e desapercebi, não percebi. É. Eu acho, para ser bem sincero, eu acho que nesse ano o Collins deu uma furada, porque assim, colocar NFT acima de vacina como evento em 2021 não faz muito sentido, mas vamos lá, uma coisa por vez. NFT nada mais vamos separar essa história, né, do token não fungível digital, né, vamos separar isso por partes. O que é uma coisa que é não fungível? É algo que não pode ser copiado. Então, por exemplo, se você tem uma nota de R$ 20, ela é igualzinha a uma outra nota de R$ 20. Ou seja, você ter a nota A ou a nota B não faz diferença, contanto, obviamente, que as duas sejam válidas, né, que não seja uma cópia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o valor, a personalidade, as propriedades são absolutamente idênticas. Isso não vale, por exemplo, para uma obra de arte. Então, quer dizer, a Mona Lisa é uma só, né? Ela está lá pendurada no Louvre, em Paris, e você tem várias cópias, ou seja, as fotos que as pessoas fazem, as reproduções na internet, só que todas essas não têm valor nenhum, por quê? Porque só existe uma Mona Lisa que está lá no Louvre. Então, o que acontece? Ela não é copiável, né? O valor intrínseco dela. Só que o que está acontecendo é que esse valor intrínseco que nós tínhamos no mundo analógico agora está indo para o mundo digital. O que isso quer dizer na prática? São coisas que só existem no mundo virtual. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão passando mais tempo online. Então é por isso que nós vimos, por exemplo, comecinho de novembro, nós tivemos um iate que foi vendido por 3,6 milhões de reais e esse iate só existe de forma virtual. É uma peça em 3D. Agora, por que alguém compra isso? Justamente porque os ambientes em 3D são cada vez mais frequentados, as pessoas passam muitas e muitas horas lá, então é um papo que pode até soar esquisito para a gente, mas para a garotada, por exemplo, se alguém tem lá uma determinada propriedade dentro de um ambiente como Fortnite, como Roblox, Minecraft, que são esses espaços
que são ocupados dentro dos games e dentro dessas redes sociais que agora são chamadas de metaverso, para uma pessoa falar o seguinte, olha só, tem milhões de pessoas que passam naquele lago lá todo dia e aquele iate que está ancorado lá é meu, né? Então, quer dizer, sou um pouco maluco, mas é isso, é o crescimento das propriedades e, claro, o NFT vai muito além disso, né? O que nós conseguimos fazer agora é rastrear a identidade desses ativos. Então, só para dar um exemplo, qual que é a diferença? Antigamente, um músico soltava uma música e daí ela era copiada em MP3, pronto, ele não consegue mais rastrear quantas pessoas estão ouvindo, ele não consegue fazer dinheiro com isso. Com o NFT é o contrário, você consegue, por exemplo, gravar uma música, colocar um certificado digital nela, e aí quanto mais pessoas consomem, quanto mais pessoas ouvem, isso gera mais dinheiro para esse artista. Então é por isso que essa economia baseada nesses contratos digitais, são os blockchains, estão crescendo tanto. Arthur, desculpa aí. Vai lá. Não. Parece bem louco isso mesmo. Isso parece bem maluco. Não parece algo muito normal pra mim. Mas quando você falou agora, por exemplo, de um artista que faz uma gravação e ele coloca um selo lá, uma marca que permite com que ele fature mais, o meu raciocínio analógico alcança isso. Eu consigo alcançar, né? Então ele vai ter mais dinheiro no final do mês. Quando você citou outro exemplo de um navio e tal, virtual, que a pessoa expõe lá, isso me parece quase inalcançável para mim. O que isso significa? É que a pessoa está postando... Porque eu fico imaginando, eu tenho um bem meu, sei lá, que eu posso ter qualquer coisa que para mim vale alguma coisa, eu coloco na minha prateleira. E quem visita a minha casa vai falar, nossa, você tem isso aqui, né, essa luva que pertencia ao Michael Jackson? Tô aqui, então é legal. Quanto mais pessoas eu tiver na minha casa ou colocar nas minhas redes sociais, vão ver, isso é legal pra mim. Quando você fala desse navio virtual, é o quê? Isso quer dizer que mais gente tá entrando nesse mundo virtual? É mais ou menos por aí, Arthur? Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. Teu exemplo não poderia ser melhor. A diferença, por isso que eu falei que tudo isso soa de forma muito estranha, mas o que está acontecendo é o seguinte, que essa migração para esse chamado metaverso, esses contratos digitais feitos aí usando NFT e tudo mais, eles estão para 2021, assim como a internet estava para os anos 90. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente olha um monte de coisa e parece fazer sentido, mas é porque se passaram 25 anos. A percepção que nós temos hoje a respeito de, por exemplo, um ativo dentro de um mundo que é simplesmente virtual. As pessoas falavam exatamente a mesma coisa a respeito dos sites, dos blogs, dos portais lá na década de 90. Então as pessoas falavam o seguinte, caramba, como é que uma empresa que não tem uma fábrica vai valer tanto quanto uma empresa que tem lá milhares de colaboradores? Até por isso que lá na virada dos anos 90, as pessoas falavam o seguinte, que era a corrida dos bricks versus bits, ou seja, bricks é a tradução de tijolo, né? Que eles falavam, pô, são as empresas sólidas, né? Então chegou um determinado momento que as primeiras empresas de tecnologia passaram a valer mais do que as montadoras de carro. E aí as pessoas falaram, pô, tem algo de errado nisso, porque são as empresas que fazem bens tangíveis, que eu consigo tocar, que eu consigo ver, e agora você está me dizendo que essa empresa vale menos do que essas empresas que fazem rede social, que fazem site. E passados 20 e poucos anos, foi exatamente o que aconteceu. Se você pegar quais são as empresas mais valiosas do mundo hoje, a gente está falando de Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet, Google, né, e etc. Então foi isso que aconteceu. Só que agora é uma nova geração, é uma nova camada de internet. As pessoas elas não estão só fazendo negócios dentro da internet ou usando rede social. Elas estão, em alguma medida, passando a viver lá dentro. Então, mais uma vez, é uma coisa que soa muito estranho, mas é só para lembrar de uma coisa, né? Nos anos 90 nós falávamos assim, caramba, essa pessoa é muito introvertida, ela passa muito tempo na internet, né? E hoje, se nós olharmos para a nossa vida, o estranho hoje é quando a pessoa se desconecta, né? O que virou VIP, o que virou uma coisa diferenciada, é você conseguir falar o seguinte, olha, pessoal, fiquei 10 horas offline e não estou respondendo o WhatsApp. Então, isso que virou o luxo, né? O luxo nos anos 90 era usar a internet, o luxo hoje é não usar a internet.
Não, mas então o NFT veio para ficar mesmo. É uma modinha passageira ali que a gente vê muitos artistas mesmo apostando obras de arte, times de futebol. Acho que o Corinthians lançou, para falar de um time aqui no Brasil, acho que o Corinthians lançou alguns selos em NFT. Então veio mesmo para ficar. O Arthur disse que não concordou com o Collins esse ano, que elegeu o NFT como termo, né, a palavra do ano. Então só para mostrar aqui para o ouvinte os concorrentes, viu, Agostinho? Tinha cripto, que é uma abreviação de criptomoeda, e metaverso, que também vamos falar com o Arthur Igreja sobre metaverso, que é uma outra coisa fantástica, viu, Agostinho? Né? Eu andei dando uma olhada, tem hoje revistas de moda, catálogos de moda, que apostam em modelos que não existem, de carne e osso, são modelos virtuais. E já fazem um maior sucesso. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo que não sei se o Arthur concorda, mas que foi realmente, acho que o exemplo mais que ajudou a popularizar isso aí, não é, Arthur? Que é a moça do Magalu, né? Que é uma pessoa que não existe, hoje ela faz propaganda, hoje ela faz um cross com outras personalidades, influências, enfim, eu acho isso tudo muito legal. Mas só para falar então do NFT, antes de entrar no metaverso, você acha que isso aí veio para ficar, Arthur? Veio para ficar, porque, como eu falei, você consegue fazer esse rastreamento, né? Você consegue colocar uma marca lá de acompanhamento, e é por isso que os artistas, eles estão apostando que é o seguinte, isso aí vai ser uma revolução na propriedade intelectual, e isso vai criar uma dinâmica diferente, porque o que aconteceu? Voltando aqui mais uma vez para o universo da música, né? O universo autoral. As pessoas falaram, puxa, o primeiro nós tivemos aquela pirataria, que era uma terra de ninguém, né? Era um faroeste, e aí veio o streaming. Só que o streaming, na verdade, o que acontece? As pessoas começaram a pagar para ter música, para ter filme, né? Por quê? Porque era mais organizado, é mais prático do que ficar baixando arquivo pirata, né? Então, as pessoas passaram a pagar pela conveniência, para usar Spotify, para usar Netflix, essa coisa toda. Só que os artistas reclamam que eles são muito mal remunerados, né? Eles recebem uma fração de $0,001 para cada vez que a música é executada. E aí é por isso que os artistas estão puxando esse movimento do NFT, porque eles perceberam o seguinte, peraí, será que eu preciso da plataforma? Será que eu preciso do Spotify para as pessoas escutarem a minha música? Então é uma discussão interessante. E é claro, como qualquer novidade, assim como acontece com criptomoeda todo santo dia, com toda novidade nós vamos ter coisa que vai ser séria, vão ter empresas sérias, iniciativas sérias. Então, mais uma vez, o conceito de NFT é absolutamente incrível do ponto de vista tecnológico. Agora, dentro disso, vai ter um monte de picaretagem, vai ter um monte de pirâmide, vai ter um monte de gente, assim como acontece com criptomoeda, né? Então, as pessoas perguntam assim, criptomoeda é seguro? É extremamente seguro. Pô, mas eu fiquei sabendo que tal pessoa caiu num golpe. Pois é, mas existe golpe feito com dinheiro, tem golpe feito com Pix, tem golpe feito com cheque, tem golpe feito com todo tipo de tecnologia, né? Então, só tem que separar. Vai ter um monte de bolha, vai ter um monte de problema dentro de NFT, mas o conceito como um todo, eu estou muito convicto que vai decolar sim. Agora, o Danilo falou da Magalu, né? Mas, assim, me dá a impressão de que vai haver uma convivência ainda entre o que é virtual e o que é real, o que é tangível, o que é palpável, né? Porque a gente vê, por exemplo, uma pessoa vai comprar, a minha mulher vai comprar um vestido lá, né? Então já existe a forma de você entrar na loja virtualmente, olhar, caminhar e tal, escolher e tal. Mas na hora de vestir, porque é o seguinte, pendurado lá no cabide, o vestido é uma graça. Ele é maravilhoso, ele cai que nem uma luva, ainda mais numa modelo virtual pensadinha, toda projetadinha. No corpo de uma pessoa de carne e osso, às vezes com mais carne do que osso, o vestido pode não cair tão bem. Então vai ter que ter uma forma de você escolhe virtualmente, mas para você provar e saber se você vai levar para casa e pagar mesmo, tem que ser no tete a tete, tem que ser ali presencialmente, ou não, Arthur? Então, mas antes do Arthur responder, desculpa, viu, Arthur, mas rapidinho, mas acho que aí acho que entra, Agostinho, o avatar de cada um. Porque a Sabrina Sato podemos dispensar o Arthur, então, que você vai responder isso. Não, porque eu quero até provocar o Arthur, para saber se esse vai ser uma realidade, claro que não do momento, mas cada um vai poder ter o seu... o avatar vai mostrar que tá sobrando aqui do lado. Ué, pode ser, porque não é isso, Não Arthur? sei, qual que é a realidade do metaverso, hein? Olha só, os dois
os dois têm lá a sua razão. Então, eu vou só ponderar aqui da seguinte maneira. Esse assunto do avatar, né? Então, as pessoas elas estão criando as suas entidades virtuais, né? Porque elas estão vivendo mais tempo online. Daí elas podem fazer o quê? Um pouco daquela história do super-herói, né? Então, no nosso mundo, nós temos restrições de deslocamento, nós temos a gravidade, nós temos uma série de coisas. Por que as pessoas estão indo mais para o metaverso? Porque nesse ambiente virtual, você pode ser quem você quer, você escolhe a sua forma, você pode voar, você pode fazer qualquer coisa. Aí então, você resolve com o psicólogo o resto, né? Você completa o resto com o psicólogo. Exatamente, né? Exatamente. E é por isso que, por exemplo, essa história da personagem da Magalu, mais uma vez, para poder entender o futuro é sempre importante visitar um pouco o passado, né? Não tem nada de tão novo se você parar para pensar que por que surgiram os clipes, né, os videoclipes no mundo da música? Foi exatamente um movimento criado pelo Elvis e pelos Beatles, né, pelos empresários de ambos, porque eles se deram conta do seguinte: escuta, esses caras, eles conseguem fazer 1 ou 2 shows por dia, e eles não podem estar em todos os lugares do mundo, né? Quer dizer, o Elvis ele não fazia show fora dos Estados Unidos e os Beatles tinham demanda no mundo inteiro. Então, o que acontece é o seguinte, eles criaram o videoclipe, que nada mais era do que uma reprodução das apresentações e uma encenação, né, da vida dos artistas, para que eles pudessem ter essa distribuição no mundo inteiro. É isso que está acontecendo, as pessoas estão criando avatares, porque daí esse avatar ele está online o tempo inteiro, ele vai poder participar de, sei lá, 2, 3 reuniões ao mesmo tempo, a pessoa vai poder personalizar, mas aí eu volto no ponto do Agostinho. Eu acho que a questão... tudo que é novidade, a gente tende a olhar o lado extremo da coisa, né? Então, do tipo, caramba, as pessoas agora estão criando seus avatares e estão só na internet. Mas aí volta nesse ponto do varejo. Varejo digital hoje é importante? Mas ele é por volta de 20%, traduzindo 1 a cada 5 compras. Por quê? Porque não se pode olhar as coisas pelo extremo. Traduzindo, tem compras que são feitas pela internet porque não existe uma emoção ligada àquela compra. É uma solução de problema, né? Então é que nem eu falo o seguinte, acabou sabão em pó. Não é uma coisa exatamente emocionante a pessoa ir comprar sabão em pó, entendeu? Então se ela comprar pela internet, tiver um jeito de fazer isso, ela está poupando tempo, ela está economizando tempo. Agora, existem determinados bens, e aí entra essa questão de determinados tipos de roupa, determinados itens, que existe sim uma gratificação em ir lá conhecer o item, em ir lá visitar uma loja física. Então, essas coisas elas se complementam, elas se combinam, né? Traduzindo, a gente vai usar, de repente, Avatar para participar de uma reunião, para evitar um voo longo. Agora, sejamos francos, né? Tem determinadas conversas e tem determinadas interações que não dá para supor que essas coisas vão ser virtualizadas, né? Aliás, se a gente virtualizar todas as relações, rapidamente a humanidade vai caminhar para o fim, até porque ela não vai se multiplicar mais, né? Não, ainda não deu para fazer uma forma de povoar a humanidade assim virtualmente, né, Arthur? Ainda não. Ainda bem. Ainda bem. Isso é verdade, ainda bem. Mas com o avanço de algumas tecnologias também, né, Arthur, Agostinho e ouvintes, não sei, a gente vai perdendo também um pouco desse convívio, né, social, do que é esses eventos sociais, né? Me lembro aqui do cinema, por exemplo, com a chegada das plataformas de streaming, hoje cada um fica na sua casa, no carro, no trabalho, no metrô, no ônibus, vendo ali no celular, no tablet, vivenciando sozinho ali aquela experiência de assistir uma série e um filme, sendo que o cinema ainda é um evento social, que você vai dar risada junto com outras pessoas, que você vai chorar junto com outras pessoas. Então a tecnologia é evidente que tem os seus pontos positivos, acho que até mais positivos do que negativos, mas tudo isso vai tirando. O Arthur estava falando da substituição de reuniões presenciais para virtuais, para hologramas, para avatares. Acho que tudo isso vai perdendo. Em algum momento, acho que a gente vai voltar também, né, a um passo anterior a isso, né, e valorizar mais o contato humano, não, Arthur? Tô certo disso. Como eu disse, como a tecnologia, primeiro ela provoca esse extremo, né? E aí o nosso comportamento é que molda onde é que está esse ponto de equilíbrio. Então eu sempre falo que parece um movimento pendular, entendeu? Você está lá no extremo do analógico, surge um negócio novo, você vai lá para o extremo do digital
e aí depois você vai voltando um pouco e encontrando, sabe, para que cada coisa, para que momento que cada coisa funciona, né? Então, hoje, mais uma vez, colocando numa perspectiva histórica, nós estamos falando de tecnologia muito presente na casa e na vida das pessoas nos últimos 25 anos, e isso em termos históricos é um piscar de olhos. Então é natural que existam exageros, contradições, problemas, né? Até por isso que as pessoas agora estão notando que passar tanto tempo em rede social, de repente, não é a coisa mais saudável, né? Você tem problemas de concentração, você tem problemas de sociabilidade, etc, etc. Então, com relação a essas interações, e o exemplo que você trouxe é muito feliz, porque acontece é o seguinte, imagina uma época que para você acessar os filmes, a única opção basicamente disponível era ir até o cinema. Então, quer dizer, é a opção mais conveniente para todo mundo? Não, porque nem todo mundo tem o dinheiro para ir, nem todo mundo tem o tempo, nem toda cidade tem um cinema, né? Então, hoje, você tem uma disponibilidade e um acesso muito maior. Agora, se todo mundo, no outro extremo, ficar simplesmente com uma tela na frente do seu rosto e sem socializar com as outras pessoas, também não é uma coisa que funciona bem, né? Então, o exemplo que você trouxe é muito feliz. Eu tenho comportamento bastante digital, mas eu não abro mão de ir no cinema de jeito nenhum. Nós estamos conversando com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e em segurança digital. Você falou dos problemas e tal, que a gente aos poucos vai se ajeitando, vai voltando um passinho atrás, avançando mais um pouquinho. Agora, falando de problemões, né? De problemões, por exemplo, do Facebook, né? Então, a gente já teve algumas denúncias de ex-funcionários do Face trazendo dados alarmantes sobre a forma como é pensado o Facebook, entre outras coisas, para disseminar discurso de ódio, para desinformar e viver um pouco, né? Viver um pouco dessa cisânia mesmo, de você criar dois mundos, dois grupos diferentes, e a gente sabe onde isso dá, né? O Brasil está vivendo um pouco disso já há muito tempo. O mundo está vivendo essa divisão, né? Essa divisão que a gente percebe agora que ela não é absolutamente real. E me assusta um pouco, Arthur, porque depois dessas denúncias, eu não sei se alguma coisa concreta aconteceu e eu não sei se alguma coisa concreta vai acontecer com as redes sociais para a gente colocar um freio nessa história toda, porque senão a humanidade corre riscos, né? Esse tema é muito importante, ele é muito delicado e, sinceramente, está acontecendo muito pouca coisa do lado regulatório, até porque nos últimos tempos ganhou muita força a tese, né, de que as coisas elas simplesmente elas não precisam ser reguladas, o que historicamente é uma ingenuidade incrível, né? Então, toda a indústria, quando ela se torna excessivamente dominante, ela perde os freios e simplesmente você acreditar que você vai ter boa vontade, boa índole por parte de quem está à frente desses negócios, é uma ingenuidade incrível, né? Então, eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma era também muito parecida com aquela um pouquinho antes da chegada do século XX. Quando você fala hoje de redes sociais, Facebook, que hoje se chama Meta, né? O Mark Zuckerberg nada mais é do que o John D. Rockefeller das redes sociais, né? Então, o John D. Rockefeller dominava o petróleo no mundo, o Facebook está para 2021 como o Rockefeller estava na virada do século XIX para o século XX, né? O mesmo acontece, por exemplo, mecanismos de busca, né? Então, assim, nós temos os grandes barões, né? Nós temos Vanderbilt, nós temos o Rockefeller e tantos outros, só que no mundo dos dados, no mundo das relações digitais. E aí, essa briga que você trouxe, veja, ela até é interessante quando você está falando do mundo dos esportes, né? Então, aquela chacota, aquela briga, né? Então, quer dizer, não existe Real Madrid se não existir Barcelona, né? Você não tem o que está acontecendo em Minas Gerais, né? Quer dizer, você tem Cruzeiro, Atlético, isso daí a gente conhece bastante bem. Só que isso, o cidadão tem que entender que está acontecendo com absolutamente tudo e ele virou passageiro nessa história. E por que ele virou passageiro? Porque é interessante para a rede social que assim seja, porque assim a pessoa ela compartilha mais, ela discute mais. Então, quando a pessoa se vê por horas brigando com alguém no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, ela tem que entender o seguinte: isso gerou mais tempo de tela. Então ela acha que ela está ali combatendo acirradamente um parente, um amigo e falando, olha, porque você não entende a verdade, você está sendo influenciado.
e na verdade o influenciado é ela, que está ali por horas pilotando aquela tela, vendo um punhado de anúncios nesse meio tempo, e logo depois que ela termina essa briga, ela vai lá e compra um tênis, entendeu? Então é tão simples quanto isso. E essa raiva digital, ela é interessante porque se a rede social fosse pacificada, as coisas ficariam mais tênues, né? Então nós temos que lembrar que isso acontece no mundo de forma ampla, né? Eu costumo brincar que é o seguinte, você não vai encontrar discussão se você tivesse notícias, por exemplo, que simplesmente falassem, olha, tal pessoa acordou, tomou café, passa bem, né? Quer dizer, esse tipo de coisa só para celebridades, né? Mas as coisas são extremas, então as versões extremas, elas ganham audiência porque elas geram mais cliques, elas geram mais discussão, elas geram mais debate, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os dois lados, sem perceber, eles são passageiros desses algoritmos que os levam a escolher, né, se eles são Barcelona ou Real Madrid, mas ambos estão sendo carregados, né? Eles são muito passivos nesse processo, então eles acham, puxa, mas eu vi tal notícia, eu vi isso, eu vi aquilo, eu participo de tal grupo de WhatsApp, então somos nós contra eles, né? E, na verdade, os dois lados é que perdem com essa história. A dúvida só, desculpa, Danilo, é o seguinte, Arthur, isso muda o rumo de uma nação, né? Isso pode conduzir uma legião inteira, né, para caminhos que talvez não fossem seguidos em situações mais equilibradas. Há como manter as redes sociais interessantes e financeiramente sustentáveis num ambiente um pouco mais saudável ou é impossível uma coisa com a outra? É plenamente possível, plenamente possível. Por isso que é tão importante estabelecer essa discussão, esse debate, reconhecer que isso acontece, né? Então, só que nós precisamos ter interesse nisso, e o que nós vemos é que, normalmente, os ambientes de regulação e os ambientes de legislação, eles são provocados pela sociedade. E aí o que acontece é que a sociedade ainda não reconheceu esse problema, essa situação que nós estamos debatendo aqui, e mais do que isso, quem tem poder para inferir de alguma maneira, pouco conhece ou não tem interesse que isso seja diferente, ou de alguma maneira até se beneficia desse ambiente, desse faroeste digital, né? Só para exemplificar rapidamente o que eu estou falando, é só assistir às cenas do depoimento do Mark Zuckerberg perante o Senado americano, em que os senadores simplesmente não sabiam o que era uma rede social. Então, eles estavam fazendo perguntas do tipo, como é que o senhor tem uma empresa que dá lucro se o senhor não cobra os usuários? Quer dizer, eles não conseguiam nem entender o mecanismo de anúncio nas redes sociais. E aí, quer dizer, se você assistiu o vídeo, é uma comédia trágica, né? Porque o Mark Zuckerberg ele chega a dar risada dos senadores, né? Porque eles não sabem nem quais perguntas fazer. Então, a questão é, se você não tem um ambiente desse com uma certa intimidade tecnológica, é difícil imaginar que esses problemas vão ser endereçados em algum momento, mas que dá para ser mais saudável, não tenha dúvida disso. Só que nesse momento, volto a falar, para as empresas de tecnologia, é mais interessante que seja esse verdadeiro vale tudo. Ô Arthur, mas os órgãos reguladores não vão, né, conseguir barrar, impedir, né, esse monopólio que há mesmo hoje nas redes sociais, nas empresas de tecnologia, né? Só o Mark Zuckerberg é responsável pelo Facebook, que nem é mais Facebook, é Meta, pelo Instagram, pelo WhatsApp, entre outras redes, né? Tudo que vem para competir, para rivalizar com qualquer plataforma dele, ele vai lá e compra, ou ele vai lá e lança alguma coisa dentro das próprias plataformas para que o usuário não vá para a rede concorrente, né? Não tem como, né? Os órgãos, as empresas todas, você mencionou agora os senadores que nem sabem o que é a rede social, de que forma que elas se sustentam, né? Eu acho que eles não vão conseguir mesmo barrar esse monopólio que há hoje na área de tecnologia, né, Arthur? Por isso que essa é uma das discussões mais acaloradas nos Estados Unidos nesse momento, né? Existe um aquecimento nesse assunto em torno de será que essas empresas podem ficar tão grandes assim? Então, num primeiro momento, alguns vão até escutar isso e falar, pô, mas isso é intervenção do Estado,
nas empresas, isso não pode acontecer. Mais uma vez, vale a pena estudar a história para poder entender que não é bem assim, né? Isso aconteceu na telefonia nos anos 70 e 80, isso aconteceu em incontáveis mercados. E qual que foi o resultado prático? Essas empresas ficaram ainda mais pujantes, só que elas ficaram mais claramente responsáveis do que elas faziam. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, o guarda-chuva tecnologia, ele é usado de uma maneira confortável por essas empresas e elas vão se tornando incrivelmente grandes e atuantes em múltiplos negócios. Então, o que eu quero dizer, para ser mais claro aqui com essas duas observações? O termo tecnologia hoje, em alguma medida, ele é usado para se esquivar das classificações de empresas que nós conhecíamos. Então, é um pouco daquilo que aconteceu nos últimos tempos, que nós tínhamos empresas de tecnologia atuando, por exemplo, no varejo, no transporte, na mobilidade urbana, e aí quando alguém vinha e falava o seguinte, espera aí, mas você está atuando agora no transporte, e a empresa falava, não, mas eu sou tecnologia, eu não sou uma empresa de transporte, eu não tenho nada a ver com mobilidade, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só software, você não pode me tratar como uma empresa de transporte. Não, peraí, mas você atua no transporte. Não, mas eu sou outra coisa. Então, essa zona é muito cinzenta. E o que está acontecendo é que essas empresas, como elas atuam em múltiplas frentes, elas conseguem ganhar um poder de defesa que aí sim fica até difícil imaginar como que esse cenário vai mudar. Exemplo, o caso da Amazon nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, ela tem nuvem, ela tem o varejo. O varejo hoje nem é tão importante para ela. Ela tem empresa de logística, ela é verdadeira, assim, um império. E aí, na hora de se defender, ela se defende como império. Traduzindo, elas conseguem entrar em determinados nichos de mercado e atacar com todo o seu poderio, e na hora de se defender, ela se defende como grupo. Então, ela fala, não, peraí, mas eu não sou empresa de logística, eu sou uma empresa de plataforma de comércio. Então, eu estou citando aqui alguns nomes de empresa, obviamente eu não estou falando que elas fazem algo de ruim ou bom, só estou usando o nome delas porque elas são as maiores, elas são dominantes nos seus mercados. Mas nos Estados Unidos, essa discussão de que o poder atribuído, assumido por essas empresas talvez seja grande demais, e outra coisa, né? Essas empresas hoje elas têm mais influência e poder do que os próprios governos, né? Então é importante lembrar disso também, né? Elas ganharam uma capilaridade e uma influência que supera, inclusive, o poder de vários governos. Nós estamos conversando com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e em segurança digital. É um assunto empolgante, né? A gente podia ficar até o ano novo chegar aqui, que a gente ia ter conversa para falar com o Arthur. Eu queria colocar agora aqui em discussão, saber de você, Arthur, é assunto chato, confesso que é bem chato, mas eu queria saber se tivemos algum avanço naquele caso do Connect SUS, daquela invasão de hacker, lá seja lá o que for, naquela coisa que parecia que era muito grave, depois o governo disse que não era tão grave assim, só que demorou uma eternidade para recuperar, ou pelo menos para disponibilizar de novo os dados. E eu não sei se teve alguma novidade recente, mas não me parece que houve uma explicação cabal ainda, com começo, meio e fim, para o que exatamente aconteceu. Você tem detalhes, Arthur? Pois é, esse assunto é muito preocupante, ele se conecta com a pauta anterior aqui, que vocês estavam comentando aqui, né? E não, nós não tivemos uma explicação absolutamente lúcida e transparente, né? E nós temos parte dos sistemas que ainda estão fora do ar, né? E uma parte absolutamente sensível que diz respeito ao rastreamento dos casos, dos óbitos e tudo mais. Então, nós não tivemos, uma explicação clara. Eu lembro que eu conversei com vocês no dia que o aplicativo saiu do ar, né, naquela sexta-feira, e nós falávamos do quanto que isso é inadmissível, né? Quer dizer, os dias se passaram, foram mais de 10 dias para o sistema voltar a operar e ainda de forma instável, né? Então, nós tivemos uma recuperação de parte dos serviços, nós tivemos uma resposta que foi bastante lenta, e até hoje nós temos parte dessas informações que não estão sendo imputadas, né? Então, quer dizer, nós temos aí uma curva no Brasil que parece decrescente, mas a gente não sabe se ela é decrescente por falta de informação ou se ela é decrescente de fato, né? Então, e aí, se você me permite um comentário que conecta com a pauta anterior, eu estou falando com vocês aqui a partir de Lisboa, os casos aqui eles estão se acumulando numa velocidade incrível, apesar de ser um dos países mais vacinados do mundo. Então, a transmissibilidade é muito alta,
as medidas de restrição são crescentes, essa história da Ômicron não é brincadeira, não. E os governos lutam para ter cada vez mais informação na mão. E aí o que nós estamos vendo no Brasil é um pouco ao contrário, né? Ou seja, nós temos menos informação a cada dia para tomar decisão, que me parece uma coisa bem preocupante, e o sistema não voltou 100% ao ar, não. Ora, Arthur, isso faz crer o quê? Né? Aquela informação inicial de que nada foi roubado, não se perdeu dado nenhum e tal, que é o que o governo ainda continua insistindo nesse ponto. Mas a demora toda para se ter uma explicação, para se indicar quem são os responsáveis e para que o sistema volte normalmente, como ele estava, isso indica o quê? Que a coisa foi mais grave, tende a ser mais grave do que foi dita inicialmente ou não? Eu entendo que sim, porque o diagnóstico principal é a demora, né? Então, se fosse uma coisa simples ela volta rapidamente, né? Então, é só comparar, nós estamos falando aqui de rede social, com o que aconteceu lá em outubro com os serviços do Facebook, né? Eles ficaram por 5 ou 6 horas e quando voltaram, né, a empresa falou, puxa, foi incrivelmente grave porque ficou 5 ou 6 horas fora do ar. Nós estamos falando aqui de um sistema do Ministério da Saúde dentro de uma pandemia que fica mais de 10 dias fora do ar, né? Então, eu acho que é um bom paralelo aí, só para dar a dimensão do que aconteceu, né? E me parece que é um pouco daquela história. Puxa, as pessoas vão simplesmente esquecer disso, sabe? A vida segue, a pauta muda, a nossa memória é curta, e puxa, talvez 10 dias é o que leve, eu não sei direito. Então é um pouco... eu estou aqui falando que isso não é normal, isso não é razoável. É um sistema... no meio de uma pandemia, né, nós não estamos falando aqui de um sistema trivial, nós não estamos falando aqui de um sistema acessório, né? Nós estamos falando de uma questão central. E isso ficar mais de 10 dias, e aliás, passados muito mais do que 10 dias, parte desses serviços ainda não voltaram, a resposta está nisso, nessa evidência, né? Se o sistema não voltou até agora, é porque parte dele ou foi perdido ou, enfim, simplesmente não há a prioridade para que ele volte. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no quinto sinal, 4 horas 15 minutos, com Arthur Igreja, especialista em tecnologia. Mudar um pouquinho de assunto, Arthur. Preciso fazer uma pergunta, repassar para você a pergunta dos nossos ouvintes, que são vários, com relação ao 5G. Né? O Emílio está perguntando, o Laureano está perguntando, a Cátia, o Cleiton, todo mundo querendo saber sobre essa tecnologia 5G, o que na prática isso vai mudar a vida do brasileiro quando implementado por aqui. Olha só, o 5G é um assunto muito grande, né? Então, no Brasil nós tivemos o leilão aí ao longo de 2021, é uma corrida contra o tempo, porque nós estamos falando aqui do quanto que o mundo é digital, e hoje mais de 65 países já têm a realidade do 5G, né? Então é importante inserir o Brasil nessa realidade. O que muda na prática é que nós vamos ter muito mais banda disponível. E o que isso quer dizer? No primeiro momento parece o seguinte, então eu vou baixar arquivos mais rapidamente, vai melhorar a qualidade do vídeo, vai melhorar a qualidade do áudio, mas isso é com o olhar das aplicações que nós já usamos, né? E o maior impacto vai vir das aplicações que ainda não existem, né? Ou seja, a possibilidade de você ter realidade virtual, de você ter interações cada vez mais reais em 3D, de você, quer dizer, a banda, o que é banda, né? Quando a gente fala assim, a internet mais rápida, é como se você tivesse um duto, né? E quanto maior esse duto, você consegue ter maior transporte, né? Como se você fizesse uma expansão de via, né? Então, isso muda absolutamente tudo, porque eu vou, mais uma vez, voltar aqui nos anos 90, né? Quando nós tínhamos internet de escada, muita gente já sabia para onde que o mundo ia, né? Que nós teríamos vídeo na internet, teríamos música, uma série de chamadas pela internet. Agora, por que não dava para fazer? Porque a internet era muito lenta. E isso começa a mudar muito quando chega a banda larga e chega a 4G e 3G. Então, é só para parar para pensar que depois do 3G e depois da banda larga, surgiu o quê? 2003 YouTube, por volta de 2003 a gente tem criação de Spotify, criação de Netflix com streaming, depois vem Uber, depois vem Airbnb, WhatsApp, Skype, tudo isso é fruto de aumento de banda. Traduzindo, nesse momento nós vamos ter aplicações que vão ficar incrivelmente mais velozes, só que nos próximos anos
as empresas de tecnologia vão trazer novidades que hoje a gente mal consegue imaginar. Então, acho que é importante também ter essa humildade em perceber que não é só o que nós temos hoje que vai ficar melhor. Na verdade, o 5G é uma plataforma que possibilita criações que hoje a gente, sabe, não consegue nem visualizar, e daqui a 3 anos a nossa vida vai estar muito diferente. Legal, hein? Podemos continuar aqui nessa conversa, mas o tempo urge, né? Até porque daqui a pouco tem Feliz Ano Novo, Adeus Ano Velho, aquela coisa toda, e o Arthur Igreja tem que aproveitar Lisboa, né? Não é para qualquer um. Como é que tá Lisboa aí? Vai ter queima de fogos? Tá sabendo se vai ter aglomeração? Como é que vai ser o Réveillon aí, Arthur? Tudo absolutamente suspenso em virtude da Omicron. Então, o governo decidiu algumas semanas atrás em não fazer festa com fogos. As festas são particulares, os restaurantes têm uma limitação bastante grande de operação, e aqui toda a população, mesmo vacinada, precisa fazer teste a cada 48 horas, inclusive os visitantes. Então, assim como na França, tem grandes filas aqui para fazer essa testagem a cada 2 dias. No caso do PCR, 72 horas, então tudo com muito, muito cuidado, mas com a alegria aí, com o otimismo para 2022. É isso aí. Arthur, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Foi uma alegria conversar com você nesse último dia de 2021. Que essas perspectivas na área tecnológica se confirmem da melhor forma possível e que isso se transforme em vida real, feliz para todos nós. Tá bom, Arthur? Abraço para você. Abraço grande, até o ano que vem. Feliz ano novo, hein, Arthur? Obrigado, viu?